Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Nossa leitura é 36 da Jornada Bíblica 250 dias, lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Chega hoje para continuarmos a jornada do povo de Israel pelo deserto rumo a Canaã. Hoje vamos testemunhar o começo da partida deles do acampamento ao pé do Monte Sinai, rumo à Terra Prometida, numa viagem que, como dissemos na leitura de ontem, duraria poucas semanas, mas acabou se desdobrando em muitos anos, décadas, 40 anos de peregrinação. O livro de Números é um verdadeiro diário de viagem, mas com destaques apenas de alguns fatos, mostrando assim a forma como Deus tratou com o seu povo, disciplinando-os enquanto caminhavam pelo deserto, entre momentos de fé e momentos de incredulidade diante do agir de Deus em suas vidas. Grandes lições espirituais para a nossa vida nessas leituras das peregrinações do povo de Israel após o êxodo. Provações no deserto. Será que o poder de Deus é limitado? Esse é o tema da reflexão proposta hoje por Philip Yancey e Tim Stafford na Bíblia de Estudo Facilitado. Vamos então à nossa leitura, Números capítulo 11, acompanhe aí com atenção. O fogo da ira do Senhor. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado de Taberá, que quer dizer incêndio, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A reclamação do povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: "Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito." De graça, irmãos? A base de chicote no lombo, como que foi de graça? Que ingratidão desse povo, irmãos. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser esse maná. Irmãos, ingratidão para com o pão que Deus estava enviando do próprio céu para eles, né? Sou até quase como que inacreditável, mas o inacreditável aqui é por a tal discrepância entre o agir de Deus, providente, soberano, cuidadoso, protetor, e a ingratidão deles. Mas não soa tão incrédulo assim, tão inacreditável assim, quando a gente para pensar o quanto o gênero humano realmente é, né, irmãos? Falível, quanto o gênero humano é realmente inconstante. Será que nós, no lugar deles, agiríamos diferente, irmãos? A gente espera muito que sim, né? Mas é bem provável que não. O maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual e socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía junto o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada da sua tenda. Lembre-se os irmãos lá no versículo 4, que a origem da queixa foi um bando de estrangeiros que havia no meio deles. O que não é desculpa, tá, irmãos? Porque o povo de Deus tem que influenciar e não ser influenciado, tá?
Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre esse teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? E eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: um desabafo, né, irmãos, de um pastor aflito. É um desabafo. Eu compartilho, né, como pastor, eu sei que meus colegas também, desse momento aqui de Moisés. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Estão entre aqueles chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10, né? Que foi instituído desde Êxodo 18, né? Pelo conselho de Jetro. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Nessa época, né, irmãos, o Espírito Santo atuava assim, apenas para capacitar as pessoas para cumprir missões, né, dadas por Deus. Não é como hoje que o Espírito Santo mora no coração de quem crê em Jesus. Tá? É diferente. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá, Moisés, se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, notem bem, irmãos, que esse profetizar aqui, é falar com autoridade, né? Foi uma marca que eles tiveram de que realmente o Espírito desceu sobre eles. Não significa que eles não continuaram a profetizar, mas nunca mais fizeram daquela mesma maneira tão marcante assim, né? Foi algo parecido com o dom de línguas lá, né? No Pentecostes aconteceu naquele momento ali e em outros momentos marcantes, sinal, né? Mas não tornou-se a repetir com todo mundo junto da mesma forma, tá? Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram lá no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, os irmãos se lembram, né? Interferiu e disse:
Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim, Josué? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse seu espírito sobre eles. Esse sonho de Moisés, esse desejo de Moisés se cumpriu, irmãos, no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre todos que creem em Cristo. E tem se cumprido até hoje. Mas naquela época isso não seria possível, não era ainda o tempo disso acontecer. É a plenitude dos tempos, né? Tudo acontece no tempo de Deus. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Os editores da Bíblia de Estudo Facilitado, Yancey e Stafford, destacam o versículo 29 com uma notinha chamada Fardos da Liderança. Nesta impressionante conversa com Deus, Moisés confessa o terrível fardo envolvido na liderança de um bando de gente queixosa e reclamadora. Embora sua paciência estivesse prestes a explodir, ele ainda mostra misericórdia para com seus rivais. Sua resposta a outros profetas aqui se assemelha à atitude de Jesus perante outros trabalhadores, bem como a postura de Paulo. Tá? Jesus também desejou, em Marcos 9, 38 a 41, que mais trabalhadores se unissem, né, para a seara. E Paulo, né, lá em Filipenses 1,18, diz o que importa. Né? O importante é que o evangelho seja pregado. Né? Então, é o desejo de ver mais e mais pessoas servindo ao Senhor. Versículo 31. O Senhor envia codornizes, espécies de codornas, né, irmãos, só que maiores. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento. Elas estavam em migração, voando por sobre o Mar Vermelho, talvez indo ou voltando, né, da África. E um vento as fez cair ali sobre o acampamento. A uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Olha, irmãos, quanta distância, né? Um dia de caminhada quer dizer cerca de 30 quilômetros. Então, os irmãos imaginam, por uma extensão de 30 quilômetros, aquele amontoado de aves caídas numa altura de 90 centímetros, quer dizer, quase 1 metro, né? Aquele acumulado de aves ali, umas né, subindo por cima das outras, todas desorientadas, sem voo, né? Não caíram do seu voo. Né? Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris, tá? Em torno de 200 a 400 litros. Tá? Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Kibrot Hatavá, túmulos do desejo, em hebraico, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibrot Hatavá, o povo partiu para Hazerote, e lá ficou. Irmãos, provações no deserto. Será que o poder de Deus é limitado? É o tema da reflexão aqui. Yancey e Stafford destacam o versículo 23. Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Quando os israelitas cruzaram pela primeira vez a península do Sinai, eles estavam cheios de um espírito de esperança e aventura. Finalmente livres das cadeias da escravidão, rumavam para a terra prometida. Mas as semanas, meses e depois anos de peregrinações num deserto hostil desgastaram todos os sentimentos positivos. Com honestidade implacável, Números relata como uma excursão breve se transformou num desvio de 40 anos. Coisas insignificantes parecem irritar enormemente os israelitas,
como indicam suas constantes reclamações sobre a monotonia da comida. Com poucas exceções, eles comem a mesma coisa todos os dias. Maná, que significa literalmente, o que é isso? É o significado da palavra maná. Mostrando aí o espanto deles quando viram pela primeira vez, né? O qual surge de modo espontâneo com o orvalho cada noite e se parece com a geada no chão cada manhã. Uma alimentação repetitiva parece uma troca trivial pela liberdade da escravidão, mas o leitor encontra reclamações do povo neste capítulo. Uma tribo de murmuradores. A rebelião descrita aqui é típica de toda a viagem, ao longo de toda a viagem deles, né? Quanto mais infantil o comportamento do povo, mais seus líderes são obrigados a reagir como pais severos, a começar do próprio Deus, né? Conforme mostra este capítulo, Moisés e Deus se revezam para ficar exasperados com a lamentação constante dos israelitas. É verdade, as condições são rigorosas. Diante de constante ameaça dos exércitos inimigos, as tribos precisam marchar debaixo do sol quente ao longo de uma região hostil e selvagem. Mas a questão fundamental é uma simples prova de fé. Eles confiarão que Deus os vê no meio de suas dificuldades, difíceis circunstâncias? Seguirão os termos da aliança que Deus fez com eles e contarão com a sua proteção prometida? Deus responde às dúvidas dos israelitas com uma indagação. Estará limitado o poder do Senhor? Versículo 23. E promete maravilhas ainda maiores. Questão de vida para a gente pensar aqui. Você já murmurou contra Deus alguma vez? Se a resposta for sim, o que costuma provocar a sua reclamação? O que tem motivado, o que tem provocado você a resmungar de Deus, murmurar? Ah, irmão, esse não é um bom caminho. O povo de Israel passa a ser protótipo, modelo dessa questão. Até no Novo Testamento, por diversas vezes, essa experiência deles é reportada como algo, um exemplo, né, que não devemos seguir. Com certeza. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, nós te engrandecemos, Senhor. Te agradecemos por tua graça soberana, por teu amor, ó Deus, imensurável, em nos guardar, nos proteger, prover para nós, caminhar conosco, não desistir de nós, apesar de tantas falhas. Estamos num deserto, Senhor. Estamos caminhando para a terra, o novo céu e a nova terra que o Senhor nos prometeu. Não faltam provações, meu Deus, não faltam dificuldades, não faltam circunstâncias adversas. Mas, Senhor, não queremos estar entre aqueles que murmuram, e sim entre aqueles que em Ti esperam, entre aqueles que são gratos, entre aqueles que compreendem que deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia, dos que compreendemos que tudo que acontece nesse mundo é justamente porque falta o Senhor, é justamente porque o pecado entrou no mundo, a declaração de independência do Senhor fez com que muitas coisas entrassem nesse mundo como intrusas para atingir a nossa felicidade. Mas, meu Deus, o Senhor nos basta. O Senhor nos basta. É o que nós queremos te dizer nesta leitura de hoje. Nos basta o Senhor, nos basta a tua companhia, nos basta, meu Pai, a tua fidelidade. Mesmo nós sendo infiéis, o Senhor é fiel. Ó Deus, que o Senhor renove a nossa fé, a nossa esperança, que o Senhor nos confronte em nossos erros e nos conforte, ó Deus, em nossa caminhada, porque ela é difícil, ela é árdua, ó Deus, mas que não nos falte, ó Deus mesmo, a tua companhia, a tua direção, a tua proteção e a tua provisão.
ó Deus, porque sem Ti nós não somos nada nem ninguém. Seja bendito para todo sempre o nome do Senhor, que Te engrandeçamos, ó Pai, cada vez mais por tudo que Tu és em nossa vida. Ó Pai, ajuda-nos nessa nossa caminhada, Senhor. Nos momentos mais hostis, mais difíceis, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a enxergar com a fé, meu Pai, o que está sendo ensinado ali. Ó Deus, Israel teve que aprender da pior maneira, por ter sido teimoso e renitente. Não deixe que isso aconteça conosco. Não deixa, Pai. Não deixa mesmo, Pai. Nos discipline. Ó Deus, nos discipline para que não... para que nos dobremos, para que não insistamos em permanecer dessa forma, Pai. Israel insistiu e só sofreu. Não queremos que isso aconteça conosco. Eis-nos aqui. Cumpra-se a Tua vontade em nossa vida. Porque nós confiamos inteiramente que aquilo que o Senhor está preparando para nós, ó Deus, é aquilo que olho nenhum jamais viu, ouvido nenhum jamais ouviu e a mente humana jamais conseguiu imaginar de tão maravilhoso que é. Tu és maravilhoso e a Tua presença constante nos basta em nossa vida. É assim que nós choramos gratos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Firmes na aprovação da caminhada, tá, meus irmãos? E que Deus nos abençoe. A nossa leitura de amanhã vai prosseguir em Números, encerrando o livro de Números, né? São apenas 3 leituras, e dessa vez a gente vai conhecer o triste motivo que fez o povo peregrinar, o que era para levar apenas algumas semanas, se tornar 40 anos naquele deserto hostil. Deus abençoe sua vida e a sua família. Firmes aí na jornada. Até amanhã, em nome de Jesus.